tema nessa campanha, e essa campanha é Até que Ele venha. Até que o Senhor venha. Esse é o tema da nossa campanha. E eu queria ler um versículo bíblico, queria projetar-se aqui para você poder ler comigo esse texto, e para que nós pudéssemos entender o que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa ministração para nós. Até que Ele venha. E a minha ministração hoje também tem esse tema que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu queria ler esse versículo bíblico com vocês. Temos aí? Tá bom. Então vamos para frente. Vamos seguir, depois eu só queria deixar esse entendimento, mas que durante todas essas noites você pudesse colocar no seu coração que nós estamos buscando santificar-nos ao Senhor, santificar a nossa vida, entregar a nossa vida, consagrar a nossa vida até que Ele venha. Até que o Senhor venha. E debaixo dessa perspectiva, eu quero compartilhar uma palavra, e o tema dessa palavra é restaurando a alegria e a disposição de servir ao Senhor até que Ele venha. Restaurando a alegria e a disposição de servir ao Senhor até que Ele venha. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para que aquele que por eles morreu ressuscitou. Vou repetir. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para quem? Nós vivemos para Jesus. Quem foi que ressuscitou? Jesus. Quem que foi que morreu por nós? Jesus. E como que agora, de alguma forma, nós manifestamos a nossa gratidão pelo que o Senhor Jesus fez por nós? Servindo-o. Na verdade, nós jamais poderíamos, mesmo que tivesse 1.000 vidas, 1 milhão de vidas, pagar pela salvação, por Jesus ter morrido em nosso lugar, perdoado os nossos pecados. Nós não podemos pagar, mas nós podemos agradecer. É assim que acontece. Muitas vezes você ganha um presente de alguém que você fala assim: e agora? Eu jamais poderei pagar por esse presente, né? E a minha mãe deu um presente para a Tati que ela jamais pode pagar. É verdade, jamais. Mas ela pode agradecer. Então vocês entenderam bem, a ideia era isso mesmo, que você entendeu o tamanho da coisa, o tamanho a gratidão, ela também, gratidão que se assim, obrigado, também é muito pouco. A gratidão verdadeira, ela vai realmente se revelar por aquilo que nós estamos dispostos muitas vezes a oferecer em troca às pessoas. Eu não digo materialmente falando, eu estou falando em afetos. Eu estou falando realmente em reconhecimento, eu estou falando em lealdade, em fidelidade. É isso que nós podemos realmente entender no nosso coração. E o que nós precisamos entender também é o que diz Blanchard, que ele diz o seguinte: moralmente, o cristão ele é chamado para a santidade dinamicamente, e então ele é chamado para o serviço.
Moralmente, ele é chamado para a santidade, dinamicamente para o serviço. Todo cristão, ele é chamado para ser santo, moralmente santo, na sua maneira de agir, de andar, no seu comportamento, mas ele é chamado para o serviço, servir conforme aquele que o chamou. E o que nós precisamos entender, e talvez a grande resposta hoje aqui, é assim: até quando eu devo servir? Porque o que nós vemos no tempo que nós estamos passando é uma geração de pessoas que, na verdade, serve por um tempo em algum ministério na igreja e depois ele fala assim: agora eu já servi o suficiente, outro vai servir no meu lugar, agora eu só vou receber. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o servir a Deus não é por uma estação, não é por uma temporada, é até que Ele venha. Trabalhar para o Senhor não é por um tempo, enquanto eu estou gostando, enquanto as coisas estão favoráveis a mim, mas é até que Ele venha. Ser um voluntário no serviço do Senhor é até que Ele venha, sabe? Enquanto nós cantávamos uma canção aqui, meu coração chegou quase a explodir por dentro de pensar em algo, porque às vezes nós cantamos a canção e diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Aí, às vezes eu me pergunto assim, eu vejo tanta gente que um dia já serviu no ministério de dança, no ministério de louvor, muita gente que já serviu na diaconia, muita gente que já serviu em outro lugar, e de repente não serve mais. Aí eu pergunto assim: e essa canção, ela é verdadeira ou ela é mentirosa? As experiências que nós temos, porque altar não é apenas isso aqui onde eu estou, é plataforma. Altar é todo lugar que eu ofereço a minha adoração. Você está entendendo? Nesse exato momento, tem um irmão oferecendo a sua adoração ali no estacionamento. Ele está oferecendo a sua adoração, e é incrível. Esse irmão, eu vou dizer um pouquinho que ele nem está aqui para ouvir, mas esse irmão, eu já várias vezes peguei ele ele chega mais cedo e ele vai varrer as folhas que caem. Porque isso é limpo antes, mas até começar o culto, cai as folhas de novo. Várias vezes eu cheguei ali, ele estava enchendo um saco com umas folhas que ele estava varrendo. Mas a responsabilidade dele não é só cuidar dos carros, apóstolo. Na verdade, o que nós precisamos entender é que a Bíblia diz: depois da gente fazer tudo, a gente ainda tem que se considerar servo e inútil. A proatividade é uma das principais marcas da santidade. Se você realmente, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas se há algo que manifesta e revela a santidade do coração de alguém, é a proatividade. É você não conseguir ver algo que precisa ser feito sem que você realmente se disponha a fazer, independente se aquilo é a sua obrigação ou não. E esse é um desafio que nós temos no nosso coração. Então, essa frase ela é muito forte, dizendo: moralmente, o cristão é chamado para a santidade e para manifestar dinamicamente isso através do serviço. Um cristão que não é santo, ele é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina. É o que diz ainda Usher. Um cristão que não é santo é uma contradição do que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela é um manual de santidade. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia revela Deus. O Deus que nós servimos é um Deus? É um Deus santo. Santo, santo. Então, se nós dizemos que somos cristãos, que seguimos a Bíblia e não praticamos o que a Bíblia ensina, nós somos contraditórios àquilo que realmente está diante de nós. Ainda há uma outra frase de Vance Havner que ele diz o seguinte: Deus nos salvou para nos tornar santos e não felizes. Algumas experiências podem não contribuir para a nossa felicidade, mas tudo pode contribuir para a nossa santidade. Às vezes a gente
vem para a igreja só em busca de algo que nos cure, mas deixa eu dizer para você, nós precisamos entender que nós precisamos nos expor, que a palavra muitas vezes vai nos ferir para nos curar, porque Ele faz a ferida e Ele cura. Então, tudo que nós precisamos entender na nossa vida é que o trabalhar de Deus muitas vezes é um processo de esmagamento. O trabalhar de Deus em nós é exatamente como o esmagamento das uvas. A uva, se ela não for esmagada, se ela não for tirada todo o seu suco e depois isso tudo processado, ela não se torna naquele vinho ou naquele suco ou naquilo que ela precisa de fato se tornar. Então nós precisamos entender estas perspectivas. Tem um videozinho aí? Um videozinho? Eu queria passar esse videozinho para você aí, por favor. Para o que você está vivendo? Essa é a pergunta. Para quem você está vivendo e para o que você está vivendo? Neste capítulo 5, que nós lemos hoje, da segunda carta aos Coríntios, que talvez você já até esqueceu, mas eu li ele 2 vezes. Mas eu quero lembrar para você o que o apóstolo Paulo diz categoricamente. Diante daquilo que Jesus fez na cruz, quem recebeu de graça a salvação não tem o direito de viver mais para si mesmo. Diante daquilo que Jesus fez na cruz, a entrega que Ele fez por nós, ninguém tem o direito de viver para si mesmo, para alcançar apenas os seus objetivos e sonhos pessoais. Então, quando olhamos para Paulo e o apóstolo Paulo contemplando todo o processo da redenção, o que Paulo nos fala é que na cruz está estampado o amor de Cristo.
E quando nós meditamos, e quem consegue parar de olhar só para si mesmo e começa a olhar para o que Jesus fez na cruz, e meditar na grandeza disso, é que nós entendemos o quanto muitas vezes nós somos mesquinhos no nosso comportamento, o quanto é que falta santidade no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, não existe outra maneira de responder ao amor de Deus enviando Jesus, ao amor de Jesus derramando a sua própria vida por nós na cruz do Calvário, senão oferecendo a Ele santidade, amor, serviço voluntário e alegre e apaixonado. Eu vou repetir. Não existe outra maneira de responder ao amor de Deus, ao enviar Jesus, o amor de Jesus ao entregar a sua própria vida por nós, senão respondendo com santidade, amor, gratidão, serviço alegre e apaixonado. Então é por isso que nós temos essa palavra forte colocada diante de nós. O nosso propósito é servir a Deus de forma dedicada, de maneira que a gente possa trazer o mundo de volta para o propósito. E o propósito é realmente se tornar naquilo que cada um foi criado por Deus para ser dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se as coisas são, quanto mais nós que não somos coisas, nós somos filhos, nós somos dele, precisamos viver para ele, nós precisamos entender esse chamado, porque é isso que é a verdadeira santidade que oferecemos diante do Senhor. Então, nós precisamos reconhecer que cada a oportunidade que nós temos de servir as pessoas, nós precisamos fazer com amor, porque nós servimos a Deus servindo as pessoas. Ninguém serve a Deus de outra maneira. Nós só podemos servir a Deus servindo as pessoas. E isso é um privilégio. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Isso é o mínimo que nós podemos entregar. O prazer de ser crente, a disposição de obedecer e a alegria de servir a Deus e ao próximo são algumas das marcas de alguém que já experimentou o amor de Cristo na sua vida e a sua graça salvadora e transformadora. É por isso que vem uma questão, uma pergunta: por que muitas pessoas elas perdem o amor de Deus? Por que existe uma perda do amor por Deus? De acordo com a mensagem de Paulo também à igreja de Éfeso, muitos acabam se esfriando. Muitos acabam perdendo o amor e a alegria de ser crente. Você conhece alguém assim? Eu acho que você não é assim, porque se você está aqui hoje, é porque se você sentiu que alguma coisa começou a esfriar, você falou: eu preciso colocar fogo nessa lenha de novo. Na verdade, essa semana de santidade vai ser um tempo de soprar a cinza. Soprar a cinza. Falar nisso, tem uma canção, não sei se está mas eu acho que até o final da campanha ela entra. Esse é um tempo de soprar a cinza, porque a pergunta é a mesma de Isaac. A pergunta Senhor, papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas e cadê o sacrifício, né? Na verdade, o que nós precisamos entender é que, para que nós possamos queimar para Deus, a gente tem que queimar a palha, soprar a cinza e começar a aquecer de novo para Deus, porque
vai diminuindo muitas vezes na nossa vida gradativamente o amor, a paixão, o prazer por servir, vai entrando uma crise de desânimo, de desinteresse. A gente para de olhar para a cruz e para de olhar para Jesus e começa a olhar para as pessoas. Se você for servir as pessoas olhando para elas, esperando gratidão delas, esperando, eu quero dizer para você, você vai desistir logo. Mas se você olhar para a cruz, olhar para Jesus, você não desiste nunca. Você diz, eu faço para Ele, eu faço a favor dEle, eu faço realmente para que as pessoas, se elas possam ser tocadas e se tornarem gratas e conhecerem ao Senhor Jesus. Alguns crentes até continuam dedicando trabalho ao Senhor, mas perdem a paixão. Sabe, eu faço porque eu estou na escala, eu faço porque, sabe, seja nessa igreja ou noutra igreja, eu vou ter que me comprometer de alguma forma. O que nós precisamos entender é que o chamado de Deus para nós é fazermos com muita paixão no nosso coração. Eu quero dizer para você, eu me sinto um servo de vocês quando estou aqui no altar. E o que eu faço com muita paixão, com muita entrega e com um coração cheio de Deus. Mas nós precisamos entender que tem muito crente que trabalha para Deus, que faz alguma coisa, que serve por hábito. Por hábito. Então ele já está habituado a servir por rotina, por medo às vezes, fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão Deus não vai me abençoar. Senão, como que vai ser? Tem outras pessoas que fazem, pensando até no galardão, né? Eu espero um galardão de Deus, eu espero uma recompensa. Tudo isso existe sim, nós vamos recebendo, nós vamos vivendo, experimentando. Talvez existem tantos outros motivos, mas o que eu quero hoje dizer para você, se você serve a Deus, se você serve a sua casa, faça isso por amor e por gratidão. Faça isso por amor a Deus e por gratidão, por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida, sobre a sua família. Tem algo que ontem eu estava meditando nessa palavra e me chamou a atenção, que diz o seguinte, uma frase, que diz assim, se fôssemos ineficientes no cuidado dos nossos interesses, como somos nas questões espirituais, todos nós estaríamos mendigando. Vou falar de novo. Se fôssemos ineficientes no cuidado dos nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos miseravelmente mendigando. Tem alguém que quer contestar essa palavra? É importante a gente entender, então, por que o amor, o nosso amor por Deus, a Deus se esfria muitas vezes a ponto até de apagar em algumas pessoas. A primeira coisa que é preciso entender, que o amor ele é como fogo. Se a gente colocar lenha, ele fica mais inflamado. O que a nossa falha, o nosso erro está, ao não estarmos alimentando o fogo, e a gente permite que outras coisas apaguem, a gente permite que palavras das pessoas, a gente permite que o nosso coração, a gente permite que o cansaço, a gente permite que, inclusive, a irresponsabilidade de outros, porque muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, tem 500 pessoas nessa igreja aqui, mas parece que tudo que tem para fazer cai nos meus ombros, ou de 2 ou 3, e muitas vezes permite que essas coisas vão tirando o seu compromisso e vai apagando o fogo do seu coração. Há muitas outras coisas também que nós poderíamos dizer que são os interesses das coisas desse tempo passageiro. E uma das coisas que eu tenho percebido é o seguinte, tem algumas pessoas que Deus demora para abençoar elas, não é porque elas não merecem, não é porque elas estão vivendo em alguma atitude errada, mas é porque Deus sabe que o coração delas não está preparado para receber aquilo que Deus tem para dar. Eu costumo dizer assim, e é uma frase que eu tenho sempre comigo e compartilho com algumas pessoas, não deixe a sua bênção roubar o seu altar. Não deixe a sua bênção roubar o seu altar.
Tem gente que ora para passar no vestibular. Daí quando a bênção vem, ele larga todos os ministérios, todas as coisas na igreja. A bênção dele rouba o altar. Tem gente que pergunta, por que está demorando para eu conseguir ter aquilo que eu quero, um carro bom para viajar? Porque tem muitas pessoas que elas não conseguem lidar com essas coisas, elas não conseguem lidar com a bênção. Elas permitem que as bênçãos que elas recebem, roubem o seu altar. Então, queridos, essa pergunta eu quero responder didaticamente para você. Por que é que o amor esfria e pode até mesmo se apagar? Primeiro, por causa do pecado. O Salmo 51, 12 diz assim, ao se mostrando e falando de Davi, quando ele tinha cometido pecados e mantido seus pecados escondidos, o Salmo 51, 12 diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Esse texto aqui, ele vai mostrar a condição de Davi, o salmista Davi, o mavioso, o extraordinário, aquele que todos nós queremos ser igual a ele, o compositor do Salmo 23. Esse cara, ele havia perdido a alegria de ter uma aliança com Deus, um pacto com Deus. E ele tinha perdido nesse processo. Ele era um rei e ele agora tinha perdido esse contato. Ele perdeu o prazer de servir a Deus, porque ele se sentia culpado e distante por causa de pecados que ele havia cometido. Sabe, infelizmente, isso acontece com nós que somos menores, que não somos tão talentosos como Davi. Infelizmente, isso acontece com muitos cristãos hoje. E talvez esteja acontecendo na sua célula, talvez esteja acontecendo no seu lar. Perder a alegria da salvação significa perder o prazer de ser cristão, a euforia e a determinação que um cristão deve ter. Um cristão precisa ser eufórico e determinado com aquilo que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Perder a alegria da salvação significa também perder a motivação de servir a Deus, de cultuá-lo com os outros irmãos e de servir prazerosamente com os propósitos, em favor dos propósitos eternos de Deus. Quando nós olhamos para Davi, nos tornamos semelhantes a ele, porque muitos cristãos, devido ao pecado, pela quantidade de pecados, pelos inúmeros tropeços que o pecado vai colocando na vida das pessoas, pelo peso da culpa, isso vai fazendo com que as pessoas começam a perceber que não estão tendo progresso espiritual, não estão aprofundando-se no relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Por que a gente precisa sempre estar buscando santidade? Porque Satanás tenta colocar pecados na nossa vida para nos separar da nossa comunhão com Deus. E é aí que vem a perca da alegria da salvação, é aí que vem esse processo que vai destruindo o prazer do crente, a euforia do crente, a alegria do crente. E isso só tende a aumentar. Olha o que diz Mateus 24, 12 a 13, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos crentes, entre parênteses crentes, ele vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, até que ele, a nossa perseverança, o nosso amor, o nosso trabalho, o nosso cuidado, é até que ele, quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Talvez você diga assim, mas para ser salvo precisa trabalhar para o Senhor. Irmão, não existe crente que não trabalha para o Senhor. Uma vez que você entrou, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente participa da obra de Deus, é uma obra.
Então, não tem alguns que ficam de braços cruzados, não tem alguns que são dispensados, não tem alguns que são desresponsabilizados, todos nós, até que Ele venha. E todo crente que ele está com o coração queimando, ele quer fazer para Deus, ele quer ganhar almas, ele quer discipular pessoas, ele olha para as demandas e as necessidades da igreja e ele quer suprir as necessidades, ele faz, não sei se vocês perceberam, mas a entrada da igreja está bonita, não? Sim ou não? Mais bonita ainda foi quando eu olhei para aquele espelho assim, daí a entrada ficou maravilhosa assim. Eu espero que com você tenha sido a mesma sensação. Que quando você olhou para o espelho e falou assim, nossa, eu sou mais bonito do que eu imaginava. Mas ficou bonito ou não ficou bonita aquela entrada ali? Eu penso que foi alguém que o coração está queimando por Jesus que pintou aquela entrada, foi outro que o coração está queimando para Jesus que colocou aquele espelho, foi outro que o coração está queimando por Jesus que foi comprar as tintas, e agora tem um monte que estão queimando para Jesus que vão olhar para aquele espelho e dizer assim, olha a glória de Deus se manifestando na minha vida. Eu espero que você, ao sair daqui, dá uma olhada lá e se veja diferente de como você entrou. Meu tempo acabou. O coração se esfria quando existe superficialidade espiritual. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. É por isso que nós somos advertidos a entender a parábola do semeador, que fala a respeito das sementes que caem, algumas em vários tipos de solo, e algumas elas vão realmente poder frutificar e outras não. Então, o que acontece, a Bíblia fala que a semente que vai frutificar, nascer e crescer é aquela que aprofunda as suas raízes, é aquela que tem raízes profundas, e mesmo que venha o sol quente, não vai realmente matar aquela planta, mas quem não tem raízes profundas morre por qualquer solzinho. É por isso que o crente precisa aprofundar as suas raízes em Deus. O segredo para nunca nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria de cultuá-lo, servi-lo, falar dele às pessoas, é buscar profundidade na sua vida espiritual. Então vamos lá. O segredo para nunca nos afastarmos do Senhor, nem deixar de cultuá-lo, dá uma olhada aí, é investir tempo no lugar secreto, é ativar o modo adoração como estilo de vida, é consagrar-se todo ao Senhor sem olhar para trás, é ativar sempre a fé na palavra de Deus. Em outras palavras, é manter a vela acesa, é manter o fogo aceso, é manter a churrasqueira acesa. Mas se não desenvolvermos raízes profundas em Deus, nós vamos fracassar na nossa fé. É verdade que só isso aqui já dá uma pregação, né? Já. Mas que você fique com essas verdades. E, em penúltimo lugar, as áreas não tratadas. Áreas não tratadas. Porque o nosso amor a Deus pode se esfriar. Existem áreas nas nossas vidas que muitas vezes não foram tratadas, e isso aparentemente em algum momento parece que não é tão nocivo, mas é justamente essas áreas que, quando o problema, as circunstâncias vêm, elas apertam na nossa vida, aí manifesta as áreas não tratadas na nossa vida. Porque na nossa vida tudo começa a partir de uma semente. Então, tudo começa a partir de uma pequena semente que produz uma raiz de amargura, e essa semente, se ela não é tratada, ela vai germinando, e ao invés de vir as raízes profundas que me seguram em Deus, vem raízes de amargura que vão apertar o meu coração até matar o meu coração. É por isso que a palavra do Senhor diz, façam caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja curado. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, o esfriamento e a
queda espiritual, elas não acontecem assim da noite para o dia, de uma hora para outra, são processos lentos, são pequenas negligências que nós vamos produzindo da nossa parte, são inocentes negligências, muitas vezes, que vão nos vencer. É por isso que nós precisamos colocar o foco nesse tempo nas áreas que precisamos de tratamento na nossa vida, nas áreas que precisam ser trabalhadas, para que possamos realmente entender que existe ajuda. Você precisa buscar ajuda na sua célula, com o seu líder, você precisa buscar ajuda com os seus pastores, você precisa buscar ajuda participando dos cursos da Universidade da Família, que vão ajudar você como casal, vai ajudar você como homem, como mulher, vai ajudar você como um pai. Há tantas áreas que vão sendo tratadas, trabalhadas na nossa vida. Aconselhamento pastoral é fundamental para que você possa realmente abrir a sua visão e ver o que Deus tem para você. Em último lugar, a paixão, o amor se esfria muitas vezes por causa da perca do foco. Não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas também a perca do foco, devido às distrações humanas. Há tantas coisas que tentam chamar a nossa atenção de forma sutil e perigosa. É por isso que, no caso de nós que somos cristãos, quando um cristão cede ao pecado, ele muitas vezes se afunda e mergulha em todas as consequências do pecado. Mas muitos cristãos, eles perdem o alvo quando se distraem, mesmo com coisas lícitas. Existem coisas que são lícitas, mas que roubam o foco espiritual, o foco daquilo que Deus está fazendo. Há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos, negócios, estudos, entretenimentos, relacionamentos, que não tem tempo sequer de lembrar. Vocês estão vendo aí? Para perder o foco. Não perde o foco, não. Isso, fica focado. Veio aí uma boa ilustração, e nem foi combinado, né? E nem desejado. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto com as coisas desse tempo, como o videozinho que nós passamos, que ele esquece que essa parte da vida é desse tamanho, diante de uma eternidade que nós não temos noção para mensurar. Por isso, hoje eu quero convidar você a entender uma coisa, que até mesmo os serviços prestados a Deus, ao Senhor, pode se tornar uma distração. Então é importante a gente entender no episódio de Marta e Maria, enquanto uma estava lá focada no que Jesus estava podendo fazer, a outra estava nas suas ocupações. Não tinha nada errado, ilícito nisso, mas o próprio Jesus diz que Maria escolheu a boa parte que nunca será tirada. Quando o seu foco estiver em Jesus, quando você não perder o seu foco em Jesus, isso não vai ser tirado nunca de você. Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava queixosa. Só eu que trabalho, só eu que faço, só eu que relaciono. Alguém precisava fazer, alguém precisava comer. Mas nós precisamos escolher esse lugar em Jesus e esse lugar na presença dEle. Coloque-se em pé. Eu convido você à vigilância. Eu convido você, mesmo nas coisas lícitas, a não perder o foco daquilo que Deus tem para você. Eu convido você a fazer um caminho de volta para Deus, a volta do caminho da restauração, da alegria de servir a Deus, da alegria de esperar o dia de ir para a igreja. Eu fico assim, irmãos, eu fico decepcionado, porque algumas pessoas, quando às vezes tem que servir em 2 horários na igreja num domingo, eles vêm num e não vêm no outro. Por quê? Porque não fazem para Deus, fazem para si mesmos. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas simplesmente elas desistem dos seus chamados ministérios, o dom, o talento que Deus deu para você. Eu quero dizer para você, um dia Ele vai cobrar o uso deles. E conforme a parábola dos talentos, é assim, o Senhor vai esperar que você tenha feito render muito aquilo, os dons e os talentos que você fez. Então esse é um tempo de nós realmente perguntarmos assim, o que é que eu estou fazendo
com aquilo que Deus me fez. Qual é o caminho? E é por isso que a palavra do Senhor dizendo assim, ó, a igreja de Éfeso, o Senhor disse assim: lembra-te de onde caístes e arrepende-te, volte à prática das obras que você praticava no início. Volte. Ele diz assim: olha, eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que você chegou na igreja e você queria fazer tudo? Sabe aquele primeiro amor de quem chega na igreja igual um jogador de futebol que quer jogar em todas as posições? É assim que a gente chega para a igreja, sim ou não? A gente quer, aí de repente, quando larga tudo. E aí o Senhor fala assim: olha, se você não se consertar e não se arrepender e não santificar sua vida e o seu ministério, eu vou arrancar o seu candelabro. O Senhor vai arrancar o seu candelabro. Não perca o foco e a atenção. O Senhor está falando conosco aqui hoje. E o inimigo, ele sempre tenta de todas as formas, mas eu quero dizer para você, o Senhor está aqui para ministrar e falar ao seu coração, para ministrar a sua vida, mas se precisar pode chamar a segurança pública também, pode chamar a polícia. Não tem problema não. Aqui nós estamos para cumprir o propósito que Deus tem para fazer aqui. Ok? Como que está o seu amor? Como é que está a sua paixão? Como é que está o seu serviço? Como é que está a sua entrega? Eu queria convidar você que hoje quer dizer para Deus assim: Deus, eu quero santificar a minha vida mais de novo, eu quero entregar a minha vida de novo, eu quero me levar de novo a esse propósito. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volte ao primeiro amor. E isso inclui colocar-se diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero voltar a praticar, eu quero voltar a cumprir o meu chamado, eu quero voltar a cumprir o meu chamado com excelência. Se você é essa pessoa que hoje quer incendiar o seu coração, sai do seu lugar aqui, vem para o altar para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos trazer esse fogo de Deus sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, para que o Senhor possa levar você lá naquele lugar, sabe, de quando você recebeu Jesus, de quando você veio do encontro com Deus, de quando o Senhor realmente liberou sua vida sobre o seu coração. Hoje o Senhor quer incendiar você de novo. Hoje Ele quer meter fogo na sua vida, e quando você vem aqui para o altar, você está soprando a cinza, você está dizendo: Senhor, eu quero realmente cumprir esse chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho aquilo que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração. É hora de você parar de se lamentar, justificar, é hora de você parar de achar desculpas, é hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor, porque o propósito de Deus é até que Ele venha. Nós vamos servir ao Senhor, ao reino de Deus, a casa de Deus, é até que Ele venha. Não é até que eu me canse, não é até que alguém esteja pronto para assumir o meu lugar, mas é até que Ele venha. Sim, esse é um tempo talvez de você dizer: Senhor, eu quero ser despertado para esse propósito, eu quero te servir, eu quero servir a tua casa, eu quero discipular vidas, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra, eu quero realmente me consagrar. E na medida que você vai colocando diante do Senhor, Ele vai transformando a sua vida, Ele vai transformando o seu caráter, Ele vai ativando os seus dons, Ele vai ativando os seus talentos. Chega de se esconder atrás das desculpas, chega de se esconder atrás de argumentos, chega de deixar a sua vida passar sem que você seja tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, o seu coração. Esta casa, ela está de portas abertas para que você possa servir no altar, para que você possa pregar a palavra, para que você possa cantar.
tocar, para que você possa construir algo junto com o Senhor. Esta casa o Senhor tem dado a você para que você seja parte da grande obra que o Senhor quer fazer aqui nessa cidade. O Senhor está te chamando, o Senhor está te responsabilizando para que você possa realmente ser tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre você. Estenda as suas mãos, igreja. Todos vocês estendam as suas mãos agora e dedique as suas mãos ao Senhor. Talvez você nem saiba que você pode, talvez você nem saiba o que você quer fazer, mas eis que o Senhor está colocando nas suas mãos ferramentas, eis que o Senhor está santificando as suas mãos, o Senhor está ativando dons, talentos, Deus está trazendo sobre a sua vida uma unção de criatividade e, acima de tudo, o Senhor está trazendo sobre você uma unção de servo, de serviço, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui. Senhor, é uma semana de santidade, é uma semana de consagração, e nós queremos consagrar não algumas partes da nossa vida, mas nós queremos consagrar-nos inteiramente ao Senhor, inteiramente ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor tem levantado nessa casa homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas comprometidas. Pai, se estamos aqui hoje é porque existem voluntários, existem servos, existem vidas que têm entregue, existem pessoas, Pai, que valorizam mais o ministério que elas têm do que o próprio trabalho delas. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão orando e dizendo: Senhor, prepara uma oportunidade, porque eu quero te servir de tempo integral. Prepara uma oportunidade para que eu possa ser e desenvolver tudo que tenho para fazer. E eu quero orar agora. Responde esta oração. Responde a oração do teu povo. Levanta aqui nesta igreja profetas. Levanta aqui nesta igreja apóstolos. Levanta aqui nessa igreja pastores, mestres, evangelistas. Levanta discipuladores. Levanta agentes sociais, agentes políticos. Levanta aqui nesta igreja, Deus, servos para servir a comunidade, para servir uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, traz sobre cada um aqui, ó Deus querido, esta responsabilidade, esse peso de responsabilidade, de cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer. Incendeia agora, tira a cinza, Senhor, faça queimar a paixão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar que a partir desse tempo surjam aqui novos ministérios aqui nesta igreja, Pai. Que surjam ministérios junto aos presidiários, ministérios junto aos hospitais, ministérios, ó Deus, evangelísticos, missionários. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor levante ministérios esportivos nesta casa. Senhor, ativa agora como um derramar do teu Espírito, como uma presença gloriosa. Manifesta sobre este lugar gloriosamente, sobrenaturalmente, extraordinariamente. E declaro, Deus, o teu milagre, o teu favor. Eu profetizo saúde, eu profetizo cura, eu profetizo energia, poder.
nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu declaro igreja de servos. Eu declaro uma igreja, ó Deus, triunfante, uma igreja trabalhadora, conquistadora, que vive segundo o teu propósito. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?